Sejam bem-vindos. As nossas primeiras palavras dirigidas são a todos que estão conectados nessa reunião virtual e nossos agradecimentos a todos. É bom estarmos aqui. Nossa reunião hoje, nesse instante, nós estamos dando sequência à nossa programação das reuniões virtuais, que são baseados nos estudos de 2 livros, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E hoje nós temos o prazer de estar com o nosso irmão ideal, que fará a sua saudação, Aloísio Guigino. É um prazer. Prazer é todo meu, Carmelita. Prazer é todo meu, aos amigos que estamos conectados, conforme você falou, e vamos refletir juntos a respeito do tema proposto para o dia de hoje. Obrigada, Aloísio. Então, agora nós passaremos para a página inicial do nosso estudo. A página inicial, ler e estudar. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 5. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 5. Desconfiai dos falsos profetas, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9. Ler, sim, e ler sempre, mas saber o que lemos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendam à seleção necessária. Ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação dos pratos que consome. Pessoa alguma compra pastéis de lodo para serviço à mesa. Estudar, sim, e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução na qual todas as criaturas de bom senso atendem ao critério preciso. Ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter. Pessoa alguma compra gravuras pornográficas para conhecer o alfabeto. O homem filtra a água, efetua os prodígios da asepsia, imuniza produtos do mercado popular e vacina-se contra moléstias contagiosas. No entanto, por mais levante os princípios de controle da imprensa, encontra a cada passo reportagens sanguinolentas e livros enfermiços, nos quais o vício e a criminalidade frequentemente comparecem disfarçados em belas palavras, semelhando cristais de alto preço, carreando veneno. Assevera o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, examinai tudo e retende o bem. A sábia sentença, de certo, menciona tudo o que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano, para efeitos científicos, se reserva ao exame de técnicos que, aliás, o fazem munidos de luva conveniente. Leiamos e estudemos, sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre que nos restaurem as forças e nos amparem a vida. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície deleitosa e brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. É de Emmanuel, do livro da Esperança, capítulo 74, Francisco Cândido Xavier.
Façamos a nossa prece. Mestre Jesus, estamos aqui, envolvidos pelo teu amor e procurando aprender mais um pouco, por mais essa noite e seus ensinamentos. Ajuda-nos, junto ao Pai e aos benfeitores de nossa casa, que possamos dar início à reunião e estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Aloísio, é sua palavra. Vamos emitir melhores vibrações de muito amor e muito carinho pelo estudo. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje nós damos continuidade, então, às nossas conversas a respeito do Evangelho. Quando nós falamos do Evangelho, nós normalmente ocorre à nossa mente o Sermão do Monte, que é um resumo dos ensinamentos de Jesus, feito para aquele povo que sofria, aquele povo oprimido e que buscava, de alguma maneira, caminhos para poder consolar-se e poder continuar a sua jornada. Quando nós falamos no Sermão do Monte, a primeira coisa que vem à nossa mente são as bem-aventuranças, porque fazem parte desse Sermão do Monte. Mas o Sermão do Monte é rico em chamadas, em alertas, em avisos que Jesus dá àquele povo que o ouvia e que permanece conosco até os dias de hoje. Dentre esses avisos, nós temos, ao final, conforme a narrativa de Mateus, no capítulo 7 do seu Evangelho, nós temos a chamada que Jesus faz para que nós tenhamos cuidado com os falsos profetas. Esse assunto ele é muito importante para todos nós, porque nós vivemos sempre assoberbados com problemas, com dificuldades nesse mundo de expiações e provas, e nós precisamos sempre de orientações. E essas orientações podem chegar a nós de diversas formas. Quando nós olhamos para a história, para aquilo que temos de registro, nós verificamos que em todas as épocas e localizações geográficas, nós sempre observamos a presença de pessoas mais amadurecidas que as coletividades em que viviam. Essas pessoas eram portadoras de diretrizes melhores de organização, de orientações, e chamavam a atenção, e eles conseguiam angariar aqueles que os admiravam e que os seguiam. Agora, o que é importante é que nós tenhamos sempre o cuidado de verificarmos, conforme nós acabamos de ouvir nesta página inicial que nós tivemos, ouvir tudo e retenha o que te convém. Então, nós devemos ter muita atenção com aquilo que nos chega, com as propostas que nos chegam, para que nós possamos reter apenas aquilo que é conveniente. E esta foi uma das orientações que Jesus nos dá no Sermão do Monte. Ele busca marcar o cuidado que nós devemos ter com as ilusões e a sedução de impostores, aqueles que nos seduzem com propostas boas, com propostas, entre parênteses, boas, e que nos levam a segui-los por caminhos que muitas vezes nos levam a abismos. Jesus percebera naquela época, e isso é válido para os dias de hoje, que as pessoas cansadas, inseguras, sentindo-se fracas e frágeis, procuravam amparar-se em alguém. E isso continua nos dias de hoje. Jesus teve compaixão da multidão porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. E vê o risco que elas corriam em se deixar liderar por falsos profetas que poderiam ser um perigo para os trabalhadores da vinha. O Evangelho segundo o Espiritismo reforça esses riscos, dedicando todo um capítulo, o capítulo 21,
para tratar dessa questão. Kardec, orientado pela espiritualidade, reforça justamente esses riscos que todos nós estamos sujeitos quando submetidos a dificuldades que a vida nos apresenta, buscamos caminhos que nos satisfazem, inicialmente, pelo menos. O texto que nós vemos nesse item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 21, que é uma mensagem de Erasto, ele nos chama a atenção exatamente sobre isso e sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Esse capítulo é um alerta para tomarmos cuidado com a nossa tendência a nos alimentarmos de ilusões. E a proposta desse encontro de hoje é nós conversarmos aqui, fazermos algumas colocações para que nós possamos identificar os falsos profetas que podem atrapalhar nossa trajetória rumo à felicidade. Hamed, um espírito que se manifesta através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, numa obra As Dores da Alma, ele nos diz o seguinte: as ilusões que criamos servem-nos, de certa forma, de defesa contra nossas realidades amargas. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro, nos tornam prisioneiros da irrealidade. Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. É imprescindível discernir o que queremos forçar que seja a realidade daquilo que verdadeiramente seja essa realidade. Então, Hamed exatamente nos chama a atenção desse ponto que nós já colocamos aqui e que nos lembra que, normalmente, nós adotamos determinados caminhos por eles que nos são propostos, por eles nos apresentarem saídas mais fáceis, ou pelo menos consolações, etc., que são irreais. Nós fugimos muitas vezes da realidade buscando essas mensagens, essas orientações que nos são dadas. Mas quem são esses profetas? Quem são os profetas? Normalmente, nós atribuímos aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profeta e predição se tornam, profecia e predição se tornam sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se que profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, assim, um homem ser profeta sem fazer predições. Nós vemos quando Jesus, perguntado, mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Ele responde com toda clareza e com toda objetividade: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. E arremata, e aí está toda a lei e os profetas. Então, Jesus, ele reconhece e nos chama a atenção para o valor que esses profetas que são enviados de Deus e que nos esclarecem com relação à lei divina que eles nos trazem. Esses profetas, eles têm características principais que nós podemos aqui pensar algumas. Primeiro, eles não concordam com tudo, pelo contrário, muitas vezes eles contestam a situação. E Jesus foi um deles, o maior de todos os profetas. Ele não se conformava com a situação que ele encontrava e mostrava caminhos para aqueles que o ouviam. O profeta nos traz consolação. Por quê? Porque nos traz esclarecimentos. Ele nos encoraja a seguirmos, apesar do esforço, e vamos lembrar que toda conquista carece de esforço, e ele busca trazer o homem de volta ao caminho de Deus quando ele dali está afastado. Mas existem também aqueles que nos trazem mensagens ou convites
que, em princípio, são agradáveis, mas se tratam de ilusões, de enganos, de desvios no caminho da verdade. Vamos lembrar que Jesus nos afirma: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, nós temos que buscar identificar esses falsos profetas para que nós possamos rejeitar as suas orientações. Quando e como eles se manifestam? Eles se manifestam, esses falsos profetas, quando buscam, através de ilusões, manter o povo na cegueira espiritual para conquistarem privilégios e proveitos materiais. Quando pregam o materialismo, e nós todos sabemos que nós somos espíritos no momento encarnados e nós sobrevivemos a este mundo onde nós estamos. Quando promete coisas que não planeja cumprir. É muito agradável nós ouvirmos coisas que fazem bem ao nosso ego, mas que, no fundo, nós, se raciocinarmos, nós sabemos que aquilo é irreal, que aquilo não é para ser alcançado no momento. Então, essas são algumas das características que nós devemos ter muita atenção. Nós temos profetas, falsos profetas, encarnados e desencarnados. Os encarnados são aqueles. Jesus foi um profeta que aqui esteve quando encarnado e continua sendo quando, no plano espiritual, continua orientando o nosso planeta por ser ele o governador planetário. Nós temos, nesses falsos profetas, sempre a chamada para alcançarmos alguma coisa que é uma ilusão. E nós temos que ter muita atenção nesse aspecto. Por exemplo, nós ouvimos, buscamos muitas vezes ilusões materiais, ou alcançarmos aspectos materiais, e somos muito felizes quando nos chega alguma mensagem que nos fala a respeito. Um exemplo dessas ilusões. Um determinado homem foi a um desses consultórios espirituais, se assim podemos chamar, e aproximou-se do médium, através do qual se manifestava um espírito, e falou para o espírito que ali estava: olha, eu cansei de ser pobre, o senhor tem que me ajudar, precisa dar um jeito na minha vida. E o espírito perguntou: o que quer que eu faça? Ele disse: eu quero ganhar na loteria. Nós já ouvimos isso, né? Eu quero ganhar na loteria. Fazemos até preces para que isso aconteça. E o espírito diz: mas é muito difícil. Mas eu sei que você pode conseguir. Tinha fé esse homem. Por favor, eu preciso. Era uma necessidade que ele visualizava e que buscava os caminhos através desse espírito manifestado. O espírito silenciou e depois recomendou: tá bem, amanhã jogue na loteria no número 23.492. Jogue tudo que você puder. Então, o protegido, muito animado, vendeu o seu televisor, que estava velho, vendeu o jogo de sofá, pegou o dinheiro emprestado com os amigos, apropriou-se do salário da filha e fez o jogo recomendado, certo de que era o mais novo milionário. Uma grande ilusão, né? À tarde, na hora do sorteio, ligou o rádio para ouvir o resultado. E ouviu: o resultado do sorteio de hoje, 23 mil. E ele falou: meu Deus, exclamou, vai dar. 490, e ele pensando: estou rico, já ganhei. 493. E ele pensou, reclamou: 3? Está errado, é 2. E o locutor repetiu que o bilhete premiado era 23.493. Ele não se conformava. Houve um engano, dizia ele. Telefonou para a emissora e não havia erro. Perdera por um único algarismo, enterrando-se em dívidas e muito mais preocupações. Então recorreu novamente a esse espírito e perguntou: uma desgraça,
Joguei o que eu não possuí e perdi. Mas o que houve? O senhor recomendou 23.492 e deu 23.493. E o espírito, cheio de animação, respondeu: Ah, meu filho, fico feliz, quase acertamos. Talvez dê certo na próxima. For apenas um palpite. E nós temos que estar muito atentos, porque o que não é verdade sempre irá aparecer. E aí nós nos lembramos da primeira epístola de João, quando ele diz: Não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós temos que ter sempre muita atenção com aquilo que nos chega nessas mensagens, nessas profecias, nessas orientações. Mas aí surge uma dúvida: como distinguir o verdadeiro profeta do falso profeta? E aí nós temos todas as orientações que nós já conhecemos. Primeiro, pelos seus frutos, pelo conteúdo daquilo que nos chega. Vamos lembrar que toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Pelo caráter da pessoa quando está encarnado esse profeta. Os verdadeiros profetas não vivem à custa dos segredos de Deus que Deus lhes comunica. Têm o seu trabalho, a sua missão na Terra e a sua missão espiritual. Pode-se dizer que eram ou que são orientadores do povo, mas não vivem das consultas futuristas. Vamos lembrar Paulo de Tarso, que, apesar de estar pregando, repetindo os ensinamentos do Cristo nas suas viagens, ele mantinha a sua profissão de tecelão para sustentar-se, não vivia às custas daqueles que o escutavam. Vamos verificar também a finalidade do que é revelado. Os profetas de Deus não sabem tudo, sabem apenas aquilo que lhes é desvendado, com a intenção bem definida de preparar o povo para que sejam mais dignos e que se aproximem cada vez mais de Deus, vencendo os obstáculos que surgem no seu caminho. Pela importância da revelação, nós podemos distinguir o verdadeiro do falso profeta. Os profetas não andavam sempre a incomodar o Pai para saberem das coisas comezinhas do dia a dia. Preocupavam-se com o futuro do povo e o aperfeiçoamento da sua relação com Deus. Então, nós estamos vendo que o importante para que nós possamos identificar os verdadeiros dos falsos profetas é o conteúdo das mensagens ou das orientações que nos chegam. Emmanuel, no livro da Esperança, pela psicografia de Chico Xavier, ele nos traz uma reflexão com relação a essa questão do conteúdo e do exterior. E ele diz: forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e ao revestimento, conteúdo, porém, a substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos, conteúdo alcança a reflexão. A casa impressiona pelo feitio, o interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Conteúdo, assim, fala por si. Essência disso ou daquilo é ou não é. E nós, então, diante disso, dessa busca que nós temos e das sugestões indevidas e incorretas que nos chegam, nós nos perguntamos, porque nós questionamos, por que os falsos profetas insistem em construir seguidores? É mais útil nós perguntarmos o que nos impulsiona a sermos seus clientes, a sermos seus seguidores. Joana de Ângeles, no livro, na obra Amor, Imbatível Amor, pela psicografia de Divaldo Franco, Joana nos relembra
que nós convivemos com ilusões. A ilusão da posse material, o poder e a fama que garantem o amor, a força bruta que protege da agressão, a prática sexual sem limites que traz uma gratificação integral. Tudo isto é uma ilusão, porque nós sabemos, e nós devemos sempre lembrar, que o homem vive num mundo físico, no qual a ilusão da forma confunde a realidade. O que parece ser tem predomínio sobre o que é. O visível e o temporário dominam os sentidos em detrimento do invisível e do atemporal. O tempo físico confunde-se com o tempo emocional, onde o passado e o futuro são vividos no presente em detrimento do presente que deixa de ser vivido. Buda, Siddhartha Gautama, ele nos afirma: toda vida animada e inanimada é uma causa potencial de sofrimento e incapaz de proporcionar satisfação duradoura. Iludir-se a respeito da realidade é a marca que define a ignorância, causa potente sofrimento. A aceitação corajosa do sofrimento e do fracasso nos protege do engano, das superstições e das crenças ilusórias. Devemos nos submeter com dignidade às 10.000 alegrias e às 10.000 tristezas. Em outras palavras, não vamos buscar soluções fáceis, não vamos lamentar dificuldades, porque através delas é que nós aprendemos. Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, ele também traz a sua contribuição nesse tema que nós estamos aqui conversando. E nos diz Freud o seguinte: não devemos nos esquecer que a felicidade da pessoa terapeuticamente fortalecida é uma felicidade reduzida e não a realização do princípio do prazer. É apenas uma situação ruim feita um pouco melhor. Freud assim respondia aos pacientes que indagavam quanto à eficiência da terapia, lembrando que ele é o pai da psicanálise. Mas você será capaz de convencer-se de que muito já será ganho se conseguirmos transformar sua miséria histérica em simples infelicidade. Então, nós devemos, de alguma forma, evitar as orientações, os conselhos, as profecias que pregam para nós um bem-estar, porque todo esse bem-estar poderá ser, até ocorrer, mas será um bem-estar momentâneo. Vamos repetir aquilo que falamos anteriormente. É mais pertinente questionar por que os falsos profetas insistem em seu mercado e é mais útil nós perguntarmos o que impulsiona a cada um de nós a sermos seus clientes. Nós somos vítimas dos falsos profetas porque seu discurso vai ao encontro dos nossos desejos. E esses desejos são reais ou são ilusões? Talvez Jesus tenha achado importante nos alertar quanto aos falsos profetas, porque atrás deles, dando-lhes suporte, encontram-se a principal de nossas fraquezas, nossos desejos, nossa ambição. Os falsos profetas são apenas depositários dos desejos que nos afastam do caminho. No Sermão do Monte, Jesus, percebendo a tristeza e a dor daquele povo que o ouvia, ele, sob a opressão romana, que causava naquele povo grande ansiedade e grande tristeza, ele determinando a busca de soluções imediatas, porque era um costume naquela época, essas profecias, Jesus alerta que para as ilusões e sedução dos impostores, nós temos que estar alertas e definirmos e identificarmos os falsos profetas. Essa colocação de Jesus e essa passagem do Evangelho, ela continua sendo atual, porque hoje, dentro das nossas dificuldades, nos momentos que nós vivenciamos, nós também somos propensos
a ouvirmos e até adotarmos determinadas orientações, determinadas colocações que nos chegam e que são, hoje em dia, definidas como aquelas famosas fakes, né? Mentira. E isto daí é realmente algo que é muito importante que nós tenhamos, ainda hoje, nos dias de hoje, tenhamos muito cuidado para que nós não tenhamos essa busca desenfreada através de orientações sobre a obtenção de recursos materiais, sobre o alcançar do poder, porque isto daí nos levará, com certeza, a desvios do nosso caminho. Nós somos espíritos e estamos aqui, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos, reencarnados para caminharmos para a nossa destinação, que é a perfeição. Mas, para tal, nós temos que enfrentar a realidade e as dificuldades do mundo onde nós vivemos. O critério mais válido de todos se encontra para identificarmos esses falsos profetas, se encontra concentrado no amadurecimento de nossas expectativas com relação a Deus, a Jesus e aos profetas missionários de um modo geral. Na realidade, todos nós adotamos aquilo que nós buscamos. Se nós buscamos o falso, nós levaremos uma vida que nos levará à derrocada, nos levará à perdição. Se o profeta que buscamos é aquele que garantirá dinheiro fácil, se arrumará ou trará de volta um namorado ou namorada, e nós vemos isso constantemente, se é para acabar de vez com um problema espiritual sem que de nós surja qualquer esforço, nós estamos tendendo a encontrar profetas que possivelmente acabarão nos decepcionando ao longo do tempo. Procuremos aqueles que nos revelam caminhos que promoverão nossa transformação e proporcionarão o alcance de dias de felicidade verdadeira, pois não há conquista sem esforço. Vamos lembrar sempre disso e nós vamos ter, então, essas orientações que nos chegam pelos verdadeiros profetas, que nos orientam por caminhos que normalmente exigirão de nós esforço para conquistarmos aquilo que todos nós desejamos, almejamos e vamos alcançar. Muita paz para todos. Agradecemos ao nosso expositor e irmão de ideal, Aloísio Quegino, pela exposição tão carinhosa da noite, dando a todos a oportunidade de estudarmos e revivermos os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. Então, muito obrigado a todos também, agradecemos aqueles também que nos honraram neste momento, até agora, que continuam conosco. E fica aqui um convite para segunda-feira próxima, 19 horas. O tema será Idiotismo e Loucura. O estudo será o Livro dos Espíritos e o expositor é Valdemir Cruz, psicólogo, um dos dirigentes da Rádio Rio de Janeiro. E agora faremos a nossa prece. Mestre Jesus, aqui agradecemos. Neste momento, junto aos benfeitores de nossa casa, o Lar de Teresa, junto àqueles que estão aqui em vibrações amorosas, recebendo os teus ensinamentos.
que possamos seguir confiantes, harmonizados, diante do estudo, na certeza de que, através de nossa fé, conseguiremos passar por todas as dificuldades com harmonia, equilíbrio, perseverança e, acima de tudo, confiando no Pai. Agradecemos pelas vibrações amorosas, pelo expositor, que nos deu esse estudo para reforçar a nossa fé e que possamos seguir e continuar juntos através da fé e da oração. Que assim possa ser. Muita paz a todos. Graças a Deus. Que assim seja.